relógio na cozinha marcava 5 da manhã com um tic-tac rouco, quase um sussurro no silêncio da casa. Sob a luz amarelada e vacilante de uma lâmpada barata, Olivia Carter girava a colher em sua xícara de café, o líquido já frio formando círculos preguiçosos. A noite anterior fora um borrão. Poucas horas de sono entre turnos intermináveis na Sterling Enterprises, o corpo implorando por descanso. Mas ela não cedia. Ser mãe solo era carregar o mundo nas costas sem direito a pausas. Seus olhos pesados de exaustão deslizaram para o canto do quarto, onde Theo dormia em uma cama pequena, quase engolido por um cobertor puído. O menino de 4 anos respirava devagar, os cílios longos tremendo como asas de borboleta a cada sonho. Seus lábios rosados entreabertos num biquinho pareciam desenhados para amolecer qualquer coração, especialmente o dela. Theo era sua âncora, o motivo de cada respiração, cada passo. Mas havia algo nele que a fazia hesitar, um detalhe que apertava seu peito sem aviso: os olhos, azuis como o mar em tempestade, profundos demais para uma criança. Eram os mesmos olhos de um homem que ela enterrara no fundo da memória há 5 anos. Olivia suspirou esfregando as têmporas. Não podia se perder nisso, não agora. Antes de Theo, ela tinha o mundo aos seus pés. Estudante de finanças na Universidade de Londres, brilhava entre colegas com sua mente afiada e sonhos grandes. Bolsas de estudo enchiam seu currículo, e estágios em empresas prestigiadas batiam à sua porta. Queria revolucionar o mercado financeiro, deixar um legado. Mas uma única noite mudou tudo. Grávida, há 1 ano da formatura, viu o futuro escorrer pelas mãos como areia. O pai? Um fantasma que evaporou sem deixar rastros. Diante da escolha, abandonar o bebê ou os planos, ela escolheu Theo, e o custo foi alto. Sem diploma, sem contatos, virou uma nômade no mercado de trabalho. Garçonete numa lanchonete gordurosa, recepcionista atendendo telefonemas rudes, vendedora dobrando roupas em lojas lotadas, qualquer coisa para pagar as contas. Os primeiros anos foram um grito silencioso, noites chorando enquanto Theo dormia, dias lutando contra o cansaço. Só aos 3 anos dele veio um respiro. Um emprego como assistente administrativa na Sterling Enterprises. Não era o sonho, mas o salário fixo segurava as pontas. Ainda assim, o pequeno apartamento nos subúrbios de Londres rangia com cada vento. O aluguel engolia metade do que ganhava, e as contas se acumulavam como sombras. Para Theo, porém, ela era um raio de sol, sempre com um sorriso, mesmo quando o coração pesava como chumbo. Naquela manhã, o ritual começou igual. Olivia esquentou leite, cortou uma torrada com geleia, o favorito de Theo, e o ajudou a vestir o uniforme da creche, um azul desbotado que ele adorava. Enquanto revisava a mochila dele, o telefone vibrou. "Olivia, não posso ficar com Theo hoje, minha mãe está doente", disse a babá, a voz carregada de culpa. O chão pareceu sumir. "Mas eu vou me atrasar, ele não pode ficar sozinho", respondeu, o desespero rastejando na garganta. A babá só pediu desculpas sem solução. Olivia olhou o relógio. 27 minutos até o horário de entrada no trabalho. Sem família por perto, sem amigos livres, estava encurralada. Theo a encarava do chão, brincando com um carrinho vermelho, os olhos azuis cheios de uma inocência que a desarmava. "Mamãe tá bem?" perguntou, a vozinha doce cortando o silêncio. Ela forçou um sorriso. "Tá, meu amor", mas não estava. Ser pega chegando atrasada podia custar uma advertência, ou o emprego. Respirando fundo, tomou a decisão mais arriscada do dia. "Vem, Theo. Hoje você vai comigo para o trabalho." Pegou a mãozinha dele, o calor do toque acalmando-a por um instante. Enquanto saíam, o peso da escolha a sufocava. Crianças não eram permitidas na Sterling. Se alguém visse, se alguém reclamasse, ela balançou a cabeça. Não tinha outra saída. O prédio da Sterling Enterprises erguia-se como um gigante de vidro no coração de Londres, sua fachada refletindo o céu cinzento. Olivia atravessou as portas giratórias, o ar-condicionado gelando sua pele enquanto segurava Theo firme. O saguão era um mar de ternos caros e passos apressados, o som dos saltos ecoando como um exército em marcha. Ninguém parecia notar a mulher de olhar ansioso com um menino de uniforme azul ao lado.
Fica pertinho de mim, tá? Sussurrou ela, guiando-o ao elevador. Theo assentiu, os olhos arregalados com o brilho do lugar. O plano era simples, escondê-lo na sala dela o dia todo. Mas, no fundo, Olivia sabia. Manter um furacão como Theo quieto era como segurar água nas mãos. E o que ela não podia prever era que em poucas horas a vida deles viraria de cabeça para baixo. No topo da Sterling Enterprises, John Sterling reinava como um rei solitário. O escritório no último andar era um templo de poder. Paredes de vidro imaculadas, uma mesa de mogno polido e uma vista que transformava Londres num mosaico de luzes e sombras. Aos 35 anos, ele era a definição de sucesso. Alto, o terno cinza cortado sob medida abraçando os ombros largos, os cabelos castanhos penteados com precisão militar. Mas eram os olhos que o definiam. Azuis, frios como gelo, capazes de atravessar qualquer fachada. John construíra um império com mãos firmes e uma mente que cortava como navalha, mas seu coração era um deserto. Amor, família, fraqueza, palavras que ele banira depois de ver a mãe desmoronar, abandonada pelo pai. Naquele dia, porém, o destino ria abaixo, pronto para rachar sua armadura. Lá embaixo, no térreo, Olivia atravessava o saguão com o coração batendo nos ouvidos. O chão de mármore refletia os lustres dourados, o ar cheirava a limpeza cara e ambição. Theo segurava sua mão, os dedinhos quentes contra a palma gelada dela, os olhos arregalados absorvendo cada detalhe. "É grande aqui, mamãe", murmurou, a voz ecoando leve no burburinho dos executivos. Ela apertou a mão dele, o estômago revirando. "Fica quietinho, tá? Vamos pro meu cantinho." Guiou-o rápido ao elevador, o clique dos próprios sapatos baratos soando como intrusos naquele mundo. Na sala dela, um cubículo apertado com uma cadeira bamba e pilhas de papéis, Olivia se ajoelhou ao lado de Theo. "Você fica aqui comigo hoje, meu amor. Desenha ou brinca com seu carrinho, mas sem barulho, prometido?" Ele assentiu, o rostinho sério, enquanto pegava o lápis que ela ofereceu. Sentou-se no chão, o uniforme azulzinho contrastando com o carpete cinza. Por um segundo ela respirou fundo, os ombros relaxando. Talvez desse certo. Mas então, ao virar para abrir um e-mail, ouviu o vazio. O silêncio que não deveria existir. "Theo!" chamou, a voz tremendo. A cadeira estava vazia, o carrinho vermelho largado como uma pista cruel. O pânico a engoliu como uma onda gelada. "Theo!" Levantou-se num salto, as mãos suando, o coração disparado como um tambor descontrolado. Correu para o corredor, os olhos varrendo cada canto. Ele não podia ter ido longe, mas cada segundo sem vê-lo era um corte fundo. Se alguém o encontrasse, se o chefe soubesse que ela trouxera uma criança, o emprego, a estabilidade, tudo podia ruir. Mas o pior ainda esperava nos bastidores, um fantasma que ela não podia nomear. Enquanto isso, Theo explorava o prédio com a ousadia de quem não conhece perigo. Os corredores largos, o mármore frio sob os tênis, as portas altas, era um castelo de contos de fada, não um escritório. Ele sabia que a mãe ficaria brava, mas o chamado da aventura era mais forte. Seus passos leves ecoavam nos andares executivos, o ar carregado de segredos e silêncio. Então, num giro desajeitado, bam! Trombou contra pernas firmes, o impacto jogando-o para trás. Ele esfregou o nariz, levantando os olhos devagar. E lá estava, um homem alto, o terno escuro impecável, o rosto esculpido em linhas duras. Mas foram os olhos que o paralisaram, azuis, profundos, um espelho dos seus. Sem pensar, Theo abriu um sorriso largo, o coração pulando no peito. "Papai!" gritou, a voz cristalina cortando o ar. Antes que o homem pudesse reagir, ele se lançou, abraçando a perna dele com toda a força dos bracinhos. O corredor congelou. Executivos pararam. Pastas quase escorregaram das mãos. O ar ficou pesado como chumbo. John Sterling, o intocável, o homem que nunca se curvava, agora tinha um garoto de 4 anos agarrado a ele, chamando-o de pai. Seus músculos enrijeceram, os olhos estreitando em choque puro. "Quem é você?" perguntou, a voz grave cortando o silêncio. Um fio de impaciência entrelaçado. Theo ergueu o rosto, os olhos brilhando como estrelas. "Papai, eu te achei", repetiu,
a certeza infantil tão pura que era desconcertante. John sentiu um arrepio subir pela espinha, um frio que não explicava. Aqueles olhos, idênticos aos seus como se roubados de um reflexo, o encaravam com uma confiança que desafiava a lógica. Antes que pudesse responder, uma voz rasgou o momento. Theo? Não. Olivia surgiu no corredor, o rosto pálido como cera, os olhos arregalados de horror. Ver seu filho abraçando John Sterling era como assistir a um pesadelo ganhar vida. 5 anos escondendo um segredo, 5 anos fugindo, e agora o passado a alcançava num piscar. Desculpe, senhor. Sterling, gaguejou ela correndo para puxar Theo. É um engano, ele não sabe o que diz, vamos embora. Mas John levantou a mão, parando-a no meio do gesto. Espere. Seus olhos azuis a perfuraram, frios, desconfiados, como se enxergassem através dela. Por que ele me chamou de papai, Olivia Carter? A pergunta caiu como uma pedra no lago, ondas de tensão se espalhando. Ela congelou, o ar preso na garganta, o chão oscilando sob os pés. Ele é só uma criança. Fala coisas sem sentido, respondeu forçando firmeza, mas suas mãos tremiam como folhas ao vento. John inclinou a cabeça, o olhar afiando. Crianças não inventam isso do nada. Apontou para Theo, depois para si mesmo. E esses olhos? Me diz que é coincidência. Olivia engoliu em seco, o pânico subindo como bile. É só um mal-entendido, Sr. Sterling. Por favor. Mas ele não recuou. Algo na expressão dela, o medo nos olhos, o tremor na voz, acendeu uma faísca em sua mente. Você está escondendo algo, disse a voz baixa, um fio de ameaça enrolado nas palavras. E eu vou descobrir o quê. Olivia puxou Theo para si, o coração martelando. Virou-se, quase correndo, mas sentia aqueles olhos azuis queimando suas costas. O passado não estava mais enterrado. Ele a encarava vivo e não ia desistir. O escritório de John Sterling era um reino de silêncio e poder. O vidro das janelas refletindo o céu cinzento de Londres como um espelho frio. Na manhã após o encontro com Theo, ele não dormira. A imagem daquele menino, os olhos azuis, o grito de papai, girava em sua mente como um quebra-cabeça que ele precisava montar. Sentado à mesa, os dedos tamborilando no mogno, ele pegou o telefone e deu uma ordem seca ao assistente. Chame Olivia Carter, agora. O tom não admitia atrasos. Enquanto esperava, seus olhos fixaram-se na cidade lá embaixo, mas ele não via os prédios. Via Theo. E algo que não sentia há anos, dúvida, rastejava sob sua pele. O elevador subiu devagar, cada andar um peso a mais no peito de Olivia. Ela alisou a blusa barata, as mãos úmidas de suor, tentando se agarrar a uma calma que não existia. Quando as portas se abriram, o ar do andar executivo a envolveu, fresco, com um leve cheiro de couro e limpeza. John estava de pé, os braços cruzados, a postura de quem comandava o mundo. Seus olhos azuis a acertaram como flechas. Sente-se, disse apontando a cadeira de couro à sua frente. A voz era um fio de aço, firme, mas contida. Olivia obedeceu, os joelhos tremendo sob a mesa, mas ergueu o queixo. Não podia fraquejar. Ele não esperou cortesias. Diga a verdade, Olivia, começou, inclinando-se ligeiramente, os olhos fixos nos dela. Theo é meu filho? O ar ficou denso, quase sólido, prendendo o fôlego dela. Ela apertou as mãos no colo, as unhas cravando na pele, forçando o coração a desacelerar. Não podia ceder. Não ali. Não para ele. Não, respondeu, a palavra saindo firme, os olhos sustentando os dele como um escudo. Mas por dentro era um terremoto. Medo, culpa, raiva, tudo colidindo. John inclinou a cabeça. O silêncio dele mais perigoso que qualquer grito. Ele era um predador farejando hesitação, e o leve tremor na voz dela não passou despercebido. Você espera que eu acredite nisso? Retrucou, a voz baixa, gelada, cortando o ar como uma lâmina. Olivia engoliu em seco, mantendo o olhar firme. Não me importa o que você acredita. É a verdade. Ele deu uma risada seca, um som que arrepiou os pelos de sua nuca, e se levantou, contornando a mesa com passos lentos, deliberados. O som dos sapatos caros ecoava no chão polido. Então me explica, disse, parando perto demais, o calor dele invadindo o espaço dela.
Por que ele tem os meus olhos? Por que me chamou de papai no segundo em que me viu? Você acha que eu sou cego para engolir essa história de coincidência? O peito de Olivia apertou, o passado voltando em flashes. Uma noite de gala, um bar, o olhar dele sob as luzes suaves. Ela recuou na cadeira, mas logo cerrou os punhos, recusando-se a ceder terreno. Crianças falam bobagens, John. E olhos azuis, milhares de pessoas têm. Não significa nada. Ele ergueu uma sobrancelha, o sarcasmo dançando no rosto como uma sombra. Milhares, sim, mas não iguais aos meus. E você sabe disso. Quer me dizer que depois daquela noite, você teve um filho com outro cara que por acaso tem o mesmo olhar? A menção àquela noite, 5 anos atrás, um erro que ela carregava como uma cicatriz, fez o sangue dela gelar. Ela se levantou, o rosto quente de raiva, os olhos faiscando. Você não sabe nada da minha vida, John. Não tem direito de cavar no meu passado ou me acusar. Theo e eu sobrevivemos sem você por 4 anos. Não precisamos de você agora. A paciência dele se partiu ali. Não precisam de mim? Retrucou, a voz subindo, afiada como vidro quebrado. Se Theo é meu filho, eu tenho o direito de saber. Você não pode me apagar da vida dele como se eu fosse nada. Olivia deu um passo à frente, enfrentando-o. Ele não é seu filho. Quantas vezes tenho que repetir? O silêncio caiu, elétrico, quase palpável. John cerrou os punhos, o maxilar travado, os olhos queimando com uma fúria contida. Ele nunca aceitava ser desafiado, nunca engolia uma mentira. Sem dizer mais nada, virou-se para a mesa, abriu uma gaveta com um puxão brusco e jogou um arquivo grosso na frente dela. O baque ecoou no silêncio. Eu investiguei você, Olivia, declarou, a voz fria como o inverno. Sei que você largou a universidade logo depois de engravidar. Sei que abriu mão de tudo para criar um filho sozinha. E quer que eu acredite que esse menino não tem nada a ver comigo? Ela encarou o arquivo, o coração afundando num abismo escuro. Ele sabia demais. Isso é invasão de privacidade, disparou, a voz tremendo de fúria. Você não tem vergonha? John se aproximou, os olhos fixos nos dela implacáveis. Se Theo não é meu, por que você tá com tanto medo? Não tô com medo, rebateu ela, erguendo o queixo, mas a mentira pesava na língua. Tô furiosa. Ele deu um passo mais perto, a voz baixando num sussurro cortante. Mentirosa. Vamos resolver isso de uma vez. Um teste de DNA. Olivia congelou, o ar fugindo dos pulmões. Um teste. A prova que ela evitara como se fosse veneno. Não preciso provar nada para você, disse. Mas a firmeza escorria como água. John riu, um som seco e perigoso. Pode correr, Olivia, mas eu vou conseguir esse teste. E quando o resultado vier, você não vai mais poder se esconder. Ela saiu do escritório quase tropeçando, o eco da ameaça dele batendo em sua mente como um sino fúnebre. No corredor, encostou-se à parede, o peito arfando, as pernas moles. Ele não desistiria. E ela? Não podia mais só fugir. Na manhã seguinte, ele a encontrou na entrada do prédio, os braços cruzados, o olhar afiado. Mandei os papéis do teste. Por que recusou? Perguntou, bloqueando o caminho. Ela respirou fundo, enfrentando-o. Porque não quero Theo no seu mundo, John. Um lugar frio, cruel, vazio. Ele ficou quieto por um segundo. Então riu baixo, sem humor. Você acha que eu faria mal ao meu próprio filho? Você não é o tipo de homem que pode ser pai. Cortou ela, as palavras afiadas como lâminas. John recuou, o orgulho ferido, mas os olhos escureceram. Se não tem nada a esconder, por que tanta luta? Porque não quero você na nossa vida, respondeu ela firme. E vou proteger meu filho de você. Passou por ele, mas o ar crepitava. A batalha estava só começando. John Sterling nunca se enxergara como pai. Sua vida era uma dança calculada. Reuniões que decidiam milhões, negociações que esmagavam rivais, noites em eventos de gala onde o champanhe fluía e os sorrisos eram falsos. O escritório era seu trono, a Sterling Enterprises seu reino. Mas desde o grito de papai de Theo, algo rachava dentro dele. Não era mais só o trabalho que ocupava seus pensamentos ao amanhecer. Era o menino. Os olhos azuis iguais aos seus, o sorriso que parecia iluminar até os cantos mais escuros de sua alma. Sentado à mesa, o café esfriando intocado, ele se pegava lembrando pequenos momentos. Theo correndo no parque,
a vozinha aguda contando histórias de super-heróis. Uma tarde ele deixou o escritório cedo, algo impensável semanas antes. No parquinho perto da empresa, encontrou Theo balançando num pneu velho, as pernas curtas chutando o ar. "Papai!" gritou o menino, saltando para correr até ele. John se abaixou pegando-o nos braços, o peso leve e quente contra seu peito. "Você gosta de super-heróis?" perguntou Theo, o rosto lambuzado de sorvete de chocolate que John comprara. Ele franziu a testa, hesitando. "Não tenho tempo para isso, pequeno." Theo inclinou a cabeça, os olhos brilhando. "Mas você é ocupado, né? Então, gosta de sorvete?" John riu baixo, um som raro que surpreendeu até a si mesmo. "Por que eu gostaria?" "Porque eu gosto", respondeu Theo rindo. "E se você é meu papai, tem que gostar também." A lógica simples cortou algo em John, uma barreira que ele nem sabia que existia. Ele bagunçou o cabelo do menino, sentindo um calor estranho se espalhar. Theo não duvidava. Para ele, John já era o pai, sem perguntas, sem testes. E cada vez que o menino segurava sua mão, cada vez que o olhava com confiança cega, John sentia o gelo de anos derretendo, gota a gota. Olivia, porém, lutava contra o mesmo calor que John começava a abraçar. Desde a ameaça do teste de DNA, ela tentava blindar Theo, mantê-lo longe daquele homem que um dia a abandonara. Mas era como segurar o vento. Theo se iluminava com John por perto, corria para ele, mostrava desenhos rabiscados de dinossauros, falava sem parar sobre aventuras imaginárias. "Olha, papai, esse é um T-Rex voador", disse uma vez orgulhoso enquanto John, de terno caro, se sentava no chão para admirar o papel amassado. "É o mais forte?" perguntou sério. Theo assentiu, rindo, e Olivia sentiu o chão tremer sob seus pés. Ela viu John mudar diante dos seus olhos. Numa manhã, Theo tropeçara no parquinho, os cadarços desamarrados embolando seus pés. Antes que ela chegasse, John estava lá, ajoelhado na grama, os dedos firmes amarrando os tênis do menino. "Pronto, agora você voa sem cair", disse, dando um tapinha leve no ombro dele. Theo sorriu, e John, o mesmo John que ela conhecera como um bloco de gelo, sorriu de volta, os olhos suavizando. Olivia engoliu em seco, o coração apertado. Não era fingimento. Ele se importava, e isso a aterrorizava mais que qualquer teste. Uma noite, o medo virou um grito real. O telefone tocou enquanto ela guardava papéis no escritório. O céu lá fora escurecendo com nuvens pesadas. "Olivia, vem para casa agora." "Theo tá com febre alta", disse a vizinha, a voz trêmula. O mundo parou. Ela largou tudo, as mãos tremendo enquanto pegava a bolsa, o ar preso na garganta. Correu para o apartamento, o barulho da chuva batendo nas janelas como um tambor fúnebre. Lá dentro, Theo estava encolhido na cama, o rosto vermelho, o cabelo grudado na testa suada. "Mamãe", murmurou, a voz fraca, quase um sussurro. Ela correu para pegar uma toalha fria, esfregando a pele quente dele, o coração disparado. Deu o remédio, mediu a temperatura. 39 graus, mas o calor não cedia. O peito dele subia e descia rápido, os olhos semicerrados. "Theo, fica comigo, tá?" sussurrou, a voz falhando. Pegou o telefone, discando para a emergência. "Tem uma tempestade, o trânsito tá parado. Chegamos em 40 minutos no mínimo", disse o atendente. 40 minutos? Gritou ela, o pânico subindo como uma maré. Ele não podia esperar. Com dedos trêmulos discou o número de John, o último que queria chamar, mas o único que podia ajudar. Ele atendeu no primeiro toque. "O que aconteceu?" perguntou, a voz firme, mas com um fio de urgência. "Theo tá com febre alta. Preciso levá-lo para o hospital, mas a ambulância não chega a tempo", disse ela, as lágrimas escorrendo. "Tô indo", respondeu ele, e a ligação caiu. 10 minutos depois, um Bentley preto freou na rua, os pneus chiando na chuva. John saltou, o rosto tenso, os olhos escuros de preocupação. Sem uma palavra, abriu a porta traseira, ajudando-a a colocar Theo no banco. O menino tremia, a cabeça tombando no colo dela. John pisou fundo, o som do motor cortando a tempestade, as mãos firmes no volante enquanto atravessava ruas alagadas. No hospital, Theo foi levado rápido. Um soro pingava em seu bracinho, a febre cedendo aos poucos, o peito subindo num ritmo calmo. Olivia caiu numa cadeira ao lado da cama, as pernas moles, as lágrimas caindo livres. Quando olhou para o lado, viu John, ainda ali, sentado,
os olhos fixos no filho, a camisa amassada, olheiras marcando o rosto, mas ele não se mexera a noite toda. Você não precisava ficar, murmurou ela, a voz rouca. Ele virou o rosto, os olhos suavizando. Ele é meu filho, Olivia. Eu precisava. Ela ficou quieta, o peso daquelas palavras afundando. Pela primeira vez, viu além do homem que a abandonara. Viu um pai, alguém que não ia fugir. Na manhã seguinte, Theo acordou, sonolento, mas sorrindo. Papai tá aqui? Perguntou a voz fraca. John riu baixo, acariciando a cabeça dele. Tô aqui, pequeno. Olivia segurou a mão de John hesitante, o muro dentro dela rachando. Não vou desistir dele, nem de você, disse ele baixo, mas firme. Ela assentiu, o coração apertado, mas leve. O laço já existia, forte, real. E talvez fosse hora de parar de lutar contra ele. O céu de Londres pesava com nuvens escuras, o ar úmido prometendo uma tempestade que parecia espelhar o nó no peito de Olivia. Desde a noite no hospital, uma paz frágil se instalara. Theo voltara a brincar, rindo enquanto empilhava blocos no chão da sala, e John aparecia mais, não como um intruso, mas como um pilar que ela começava a aceitar. Sentada no sofá, ela o observava amarrar os tênis de Theo com uma paciência que ainda a surpreendia, os dedos firmes contrastando com o homem que ela conhecera anos atrás. Mas aquela calma era uma ilusão, e o destino estava prestes a despedaçá-la. Era uma tarde comum. Olivia deixou Theo na creche da Sterling Enterprises, um espaço colorido com brinquedos espalhados e paredes cheias de desenhos. Seja bonzinho, tá? Mamãe te pega mais tarde, disse, beijando a testa dele. Theo assentiu, já correndo para um grupo de crianças. Ela voltou ao trabalho, o som do teclado preenchendo o cubículo enquanto o relógio avançava. Então o telefone tocou, a vibração cortando o ar como um aviso. Olivia, vem pra creche agora. Theo sumiu. A voz da cuidadora tremia, quase engasgada. O coração dela parou, a caneta escorregando da mão e caindo no chão com um clique seco. Correu pelos corredores, os sapatos batendo no mármore, o peito apertado como se uma mão invisível o esmagasse. Na creche, o caos a engoliu. Cuidadoras falando ao mesmo tempo, vozes sobrepostas num murmúrio de pânico. Um homem veio, disse que ia levá-lo. Não vimos direito. Gaguejaram. Olivia agarrou uma delas, os dedos cravando no braço da mulher. Quem? Quem levou meu filho? Ninguém sabia ao certo. Só uma verdade a atingiu como um soco. Não era John. O chão pareceu abrir-se sob seus pés. Theo, seu menino, seu mundo, estava nas mãos de um estranho. Imagens horríveis dançaram em sua mente. Ele chorando, sozinho, machucado. Chamou a polícia, a voz trêmula ao dar o endereço, mas esperar era um luxo que ela não tinha. Com mãos que mal obedeciam, discou o número de John. Ele atendeu no primeiro toque, o som da voz dele cortando o ruído da chuva que começava lá fora. Theo sumiu, disse ela, as palavras rasgando a garganta, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Um silêncio mortal caiu do outro lado, tão pesado que ela quase ouviu o coração dele parar. Me conte tudo. Quem o levou? Perguntou, a voz fria, mas afiada como uma lâmina. Não sei, gritou ela, o desespero explodindo. Mas John, Theo é seu filho. O silêncio mudou. Não era mais surpresa, mas uma raiva que fervia abaixo. Droga, Olivia, por que não me disse antes? Rosnou ele. Isso não importa agora. Só o traga de volta, implorou ela. Vou achar ele, respondeu. E a ligação caiu. 5 minutos depois, o telefone de John tocou em seu escritório. O número desconhecido piscando na tela como um mau presságio. Ele atendeu, os dedos apertando o aparelho. Olá, John. Sentiu minha falta? A voz do outro lado era veneno puro, carregada de um ódio que ele reconheceu na hora. Victor Lancaster. Anos atrás, Victor fora um rival nos negócios, um homem tão implacável quanto John. Mas John o destruíra, levara sua empresa à falência, congelara seus bens, apagando-o do mapa sem piscar. Agora Victor ria baixo, o som rastejando pela linha. Eu tenho seu filho, Sterling. Hoje você vai lembrar de mim. O peito de John apertou, os nós dos dedos branqueando contra o telefone. Se você encostar um dedo nele, eu te mato com minhas próprias mãos, disse, a voz um sussurro mortal,
cada palavra pingando ameaça. Victor riu debochado. Calma, velho amigo. Não vou machucar o garoto. Ainda. Mas se não fizer o que eu quero, quem sabe? John cerrou o maxilar, o sangue pulsando nas têmporas. O que você quer? Simples, respondeu Victor, o tom ácido. Quero seu império, sua empresa, seu nome, sua vida. Quero você rastejando como eu rastejei. John não piscou, a mente já traçando planos. Você não vai ter nada, retrucou firme. Mas vai sentir o preço de tocar no meu filho. Num galpão nos arredores da cidade, o ar cheirava a ferrugem e gasolina. Theo estava numa cadeira, as mãos amarradas com corda áspera, o rostinho manchado de lágrimas. Ele tremia, os olhos azuis arregalados, mas não gritava. Apenas olhava para Victor, que segurava uma arma com um sorriso torto. Quando a porta rangeu, o silêncio ficou mortal. John entrou, o terno encharcado pela chuva, os olhos fixos no filho. Papai! Theo chamou a voz fraca, um fio de esperança. O coração de John se partiu, mas ele virou para Victor, a raiva queimando como fogo. Solta ele, ordenou, cada sílaba um comando. Victor riu, pressionando a arma contra a testa de Theo. Acha que vou te dar ele assim? John respirou fundo, erguendo as mãos devagar. Me coloca no lugar dele, disse a voz firme, os olhos nunca deixando os de Victor. O quê? Victor piscou, o plano vacilando. Você me quer, não ele. Me amarra aí e deixa o menino ir. Deu um passo à frente, a chuva pingando do cabelo. Eu fico, pequeno. Papai tá aqui, disse a Theo, que fungou, os olhos brilhando de confiança. Então, um barulho, um estalo do lado de fora. Victor se assustou. O dedo apertou o gatilho. Bang! O tiro ecoou e John cambaleou, a perna explodindo em dor, o sangue quente escorrendo pelo terno. Não! Olivia gritou da porta, onde assistia escondida, as mãos na boca. Policiais invadiram, armas erguidas, ordens gritadas. Um tiro acertou Victor no ombro, derrubando-o num grito de agonia. John ignorou a dor, rastejando até Theo, o chão frio sob os joelhos. Arrancou as cordas, puxando o filho contra o peito. Você tá seguro, murmurou a voz quebrada, os braços tremendo enquanto o segurava. Theo chorou agarrando-o. Não me deixa, papai. Nunca, respondeu John, os olhos fechados, a dor secundária ao alívio. Olivia correu até eles, caindo de joelhos, as mãos trêmulas sobre a ferida dele. Você tá machucado, disse o pânico na voz. Ele sorriu fraco, ainda abraçando Theo. Nosso filho tá bem, é o que importa. Ela assentiu, as lágrimas caindo, a verdade os unindo como nunca antes. O hospital era um labirinto de branco estéril, o cheiro de álcool e metal impregnando o ar. John Sterling odiava cada segundo ali, os bips incessantes das máquinas, o colchão fino que rangia sob seu peso, a perna enfaixada pulsando como um lembrete cruel. A bala de Victor deixara uma marca, mas a dor física era um sussurro perto da culpa que o consumia. Deitado na cama, a luz fria refletindo em seus olhos azuis, ele revivia o galpão. O choro de Theo, o peso da arma na testa do menino, o instante em que quase o perdeu. Por anos, ele se blindara com frieza, acreditando que isso o protegia. Agora via o custo, quase sacrificara seu filho por um passado que ele mesmo criara. Theo dormia no quarto ao lado, o rostinho tranquilo sob o lençol fino, o soro pingando silencioso no braço. Olivia não saía de perto, os olhos vermelhos de quem chorara até secar as lágrimas. Ela trouxe uma tigela de sopa para John, um caldo ralo com pedaços tortos de batata, o esforço visível em cada colherada mal cozida. Como você tá? Perguntou, a voz um fio suave, enquanto passava a mão na testa dele, o toque leve como uma brisa. Ele a encarou. Realmente a encarou. Os olhos dela refletindo um cansaço que ele nunca notara antes. Algo dentro dele quebrou, não com força, mas com a delicadeza de um vidro rachando ao sol. Olivia, começou, a voz lenta, cada palavra escolhida como se fosse um peso que ele finalmente soltava. Eu te amei há 5 anos. Ela congelou, a colher parando no ar, os olhos arregalados de choque. John nunca falara de amor. Não com ela, não com ninguém. O silêncio pesou, mas ele continuou, o tom rouco, quase frágil. Eu não sou um homem sem coração. Só aprendi a trancá-lo.
Negócios, poder, essas coisas eu dominava. Mas naquela noite, com você, senti algo que não sabia controlar e fugi porque tive medo. Respirou fundo, segurando a mão dela, os dedos quentes contra a pele fria. Fui um covarde, mas quando soube de Theo, quando vi o que você fez por ele sozinha, entendi que não podia mais correr. Vocês são minha família. Lágrimas brotaram nos olhos de Olivia, o peito subindo rápido com o peso daquelas palavras. Eu nunca quis seu dinheiro, John, sussurrou apertando a mão dele, as unhas cravando leve. Queria você, um pai pro Theo, alguém que me visse de verdade. Ele assentiu, o coração batendo descompassado, uma vulnerabilidade que ele nunca permitira antes. Eu vejo você agora, disse, os olhos fixos nos dela, e não vou deixar vocês escaparem de novo. Ela sorriu, um sorriso trêmulo, mas quente, e pela primeira vez em anos, Olivia sentiu o chão firme sob os pés. Dias depois, John recebeu alta. O céu estava claro, o ar fresco carregando o cheiro de grama molhada. Assim que pisou fora do hospital, Theo correu até ele, os bracinhos abertos, o uniforme da creche sujo de tinta. Papai, você não vai embora, né? Perguntou, a voz pequena carregada de um medo que ainda ecoava do galpão. John se ajoelhou, o joelho bom dobrando na terra, e olhou nos olhos do filho. Nunca, pequeno. Prometo. Theo se jogou contra ele, o abraço apertado, e John sentiu o calor do menino como um bálsamo. Olivia assistiu, o peito aquecido, as lágrimas contidas brilhando nos olhos. Era real. Uma família, enfim. Mas John queria mais. Quando chegaram ao apartamento, o sol se punha, tingindo o céu de laranja e dourado. No jardinzinho simples dos fundos, ele parou, respirou fundo e se ajoelhou outra vez, agora com uma caixinha de veludo na mão. O anel dentro brilhava, um diamante pequeno, mas perfeito, refletindo a luz suave. Olivia levou as mãos à boca, o ar escapando num suspiro. John, o que é isso? Gaguejou, os olhos arregalados. Ele sorriu. Não o sorriso frio de um CEO, mas algo quente, humano. 5 anos atrás, eu fugi do que sentia. Perdi tempo demais com medo. Mas agora não vou perder mais um dia. Casa comigo, Olivia, disse a voz firme, mas carregada de uma sinceridade que ela nunca ouvira dele. Vamos criar o Theo juntos. Vamos ser um lar. Theo, ao lado, bateu palmas, saltitando na grama. Diz sim, mamãe. Quero o papai com a gente para sempre. Olivia riu, as lágrimas escorrendo livres, o coração disparado como se fosse explodir. Olhou para John, o homem que enfrentara uma bala por Theo, que deixara o orgulho sangrar por eles, e viu um futuro que ela nunca ousara sonhar. Sim, respondeu a voz tremendo de emoção. Ele deslizou o anel no dedo dela, levantando-se para puxá-la num abraço que parecia fundi-los. Theo se enfiou entre os dois rindo, e o mundo por um instante foi só deles. O casamento veio semanas depois, num parque tranquilo onde o vento balançava as árvores. Não havia luxo, nada de salões caros ou centenas de convidados. Era simples, flores silvestres enfeitando bancos de madeira. Amigos próximos rindo baixo, o som de pássaros misturado ao burburinho. John usava um terno leve, os olhos brilhando mais que qualquer joia. Olivia, num vestido branco que dançava com a brisa, sentia-se leve como nunca. Theo, de gravatinha torta, carregava as alianças num travesseiro pequeno, o peito inchado de orgulho. Eu uno vocês, gritou ele, arrancando risadas. Não era sobre riqueza, era sobre amor, o tipo que resiste e que reconstrói. Naquela noite, sob o céu estrelado, eles sentaram no jardim. Theo dormindo entre os dois, a cabeça no colo de Olivia. Você já pensou que chegaríamos aqui? Perguntou ela, a voz suave. John balançou a cabeça, os dedos entrelaçando os dela. Nunca. Achava que minha vida era só solidão e controle, até vocês me salvarem. Ela sorriu, aninhando-se contra ele. Nós nos salvamos, John. Ele beijou a testa dela, o calor do toque selando uma promessa silenciosa. O passado ainda tinha cicatrizes, mas ali, naquele momento, eles plantavam raízes para algo novo, algo eterno. A primavera enchia Londres de vida, o ar fresco carregando o perfume de flores recém-abertas, mas para Olivia, a paz recém-conquistada parecia um cristal frágil, pronto para se estilhaçar ao menor toque.
A casa nova, um sobrado simples nos arredores da cidade, era um refúgio. O jardim onde Theo cavava buracos, a cozinha com cheiro de pão quente, as paredes marcadas por risadas. John se tornava mais presente, trocando noites de reuniões por histórias antes de dormir, o terno caro pendurado enquanto ele se sentava no chão com Theo, brincando de carrinhos. Olivia sentia o coração aquecer, mas um fio de inquietação a puxava, como se o passado, quieto por ora, ainda respirasse nas sombras. Numa tarde morna, enquanto Theo construía um castelo de areia no quintal, o interfone zumbiu, cortando o silêncio como uma nota errada. Senhora, Sterling, tem uma mulher aqui querendo falar com o Sr. Sterling, disse o porteiro a voz hesitante. Olivia franziu a testa, o pano de prato ainda nas mãos. John estava no escritório, revisando contratos. Quem é? Perguntou, um pressentimento rastejando pela nuca. Ela disse que é Catherine Langford. O nome era um vazio para Olivia, mas o tom do porteiro, quase um pedido de desculpas, a deixou tensa. Deixe ela subir, respondeu secando as mãos, o coração batendo um pouco mais rápido. Minutos depois a porta se abriu, e Catherine Langford entrou como uma tempestade contida. Alta, os cabelos loiros caindo em ondas perfeitas, o vestido preto abraçando o corpo com elegância cortante. Ela exudava uma confiança que beirava o desafio. Seus olhos verdes varreram a sala pousando em Olivia com um brilho frio. Onde está John? Perguntou, a voz afiada, ignorando qualquer saudação. Olivia cruzou os braços, o pano esquecido na mão. Ele não está aqui. Quem é você? Catherine deu um sorriso fino, quase cruel. Sou alguém que ele não pode apagar tão fácil. Antes que Olivia pudesse responder, Theo correu para dentro, as mãos sujas de terra. Mamãe, meu castelo tá gigante! Gritou, parando ao ver a estranha. Catherine o encarou, os olhos estreitando. Então esse é o famoso Theo. Quando John chegou, o ar já estava carregado. Catherine esperava no sofá, as pernas cruzadas, os dedos tamborilando como garras pacientes. Catherine, disse ele, a voz endurecendo ao reconhecê-la, o corpo enrijecendo na porta. O que você está fazendo aqui? Ela se levantou, o sorriso afiado como uma lâmina. Surpreso, John? Pensei que gostaria de um lembrete do passado. Olivia ficou ao lado dele, o coração acelerado, o calor da presença dele contrastando com o frio que Catherine trazia. Quem é ela, John? Perguntou, baixo, mas firme. Ele hesitou, o maxilar travado, os olhos fixos na mulher à frente. Catherine foi uma parceira de negócios. Há muito tempo. Parceira? Catherine riu, o som cortando o ar como vidro quebrando. É assim que você me chama agora? Fomos mais que isso, John. Até você me jogar fora como lixo. Ela puxou um envelope da bolsa, jogando-o na mesinha de centro com um baque seco. Acha que pode construir essa família perfeita e esquecer o que fez? Aqui está a prova de quem você é. John pegou o envelope, os dedos firmes, mas os olhos escureceram ao abrir. Olivia espiou. Contratos antigos, recibos e fotos. Ele e Catherine em jantares, mãos dadas, olhares que não eram só profissionais. O estômago dela revirou. Você está casado agora com um filho lindo, continuou Catherine, o tom pingando veneno. Mas e se o mundo souber do John Sterling que eu conheci? O que destruiu vidas para subir? Quero dinheiro, ou isso vai para a imprensa? Olivia sentiu um frio subir pela espinha, o chão oscilando. John, o que ela quer dizer? Perguntou, a voz tremendo. Ele amassou os papéis encarando Catherine. Isso é chantagem? Chame como quiser, retrucou ela, os olhos faiscando. Sua vidinha feliz acaba se eu abrir a boca. Theo puxou a mão de John, alheio à tensão. Papai, vem ver meu castelo. John sorriu fraco, bagunçando o cabelo dele. Já vou, pequeno. Mas virou para Catherine, a voz baixa, letal. Você não toca na minha família. Tente, e eu te destruo de novo. Catherine saiu, o eco dos saltos dela marcando o silêncio. Naquela noite, com Theo dormindo, Olivia enfrentou John na cozinha, o ar cheirando a café frio. Quem era ela de verdade? Perguntou, os braços cruzados, os olhos buscando os dele. Ele suspirou, esfregando a nuca, o peso do passado visível nas linhas do rosto. Catherine e eu tivemos um caso anos atrás, antes de você. Terminou mal. Eu a cortei dos negócios e da minha vida. Não sabia que ela guardava tanto ódio.
Olivia engoliu em seco, o coração apertado. E as fotos? Você amou ela? Ele balançou a cabeça, firme. Nunca. Era só ambição, poder. Eu era outro homem. E agora? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Ele segurou as mãos dela, os olhos intensos. Agora eu tenho vocês. Não vou deixar ela nos quebrar. Ela assentiu, mas a dúvida ficou, uma sombra fina no canto da mente. Na manhã seguinte, John reuniu sua equipe jurídica, o tom cortante. Quero tudo sobre Catherine Langford. Fraquezas, segredos, qualquer coisa. O advogado hesitou. Se ela for para a imprensa, pode haver danos. John cerrou os punhos. Ela não vai vencer. Dias depois, ele a encontrou num café, o ar carregado de tensão. Mudou de ideia? Perguntou ela, confiante, o café intocado à frente. John deslizou um envelope sobre a mesa. Abre. Ela franziu a testa, pegando-o. Dentro, provas de fraudes que ela cometera anos atrás. Crimes que a levariam à cadeia. Você quer jogar? Disse ele, a voz gelada. Eu te derrubo primeiro. Catherine empalideceu, os olhos faiscando de raiva, mas pegou o envelope e se levantou. Isso não acabou. Sibilou saindo. Naquela noite, John voltou para casa, o céu limpo refletindo um alívio cauteloso. Encontrou Olivia e Theo no jardim, rindo enquanto o menino jogava terra no ar. Resolveu? Perguntou ela, os olhos ansiosos. Ele assentiu, puxando-a para um abraço, o calor dela acalmando-o. Ninguém vai nos tirar isso. Theo correu até eles, sujo e feliz. Família de Castelo, gritou e os três riram. O passado ainda assombrava, mas John estava pronto para enfrentá-lo, não com frieza, mas com o amor que agora o definia. O verão abraçava Londres com um calor suave, o céu azul se estendendo como uma tela limpa sobre a cidade. Para Olivia, John e Theo, a casa nos arredores tornara-se um santuário vivo. O jardim explodia em cores com flores que Theo ajudava a regar. A cozinha cheirava a bolo recém-assado, e as paredes ecoavam risadas que apagavam os silêncios do passado. Depois de anos carregando o peso sozinha, Olivia sentia o chão firme, não perfeito, mas real. Sentada na varanda, o vento brincando com seu cabelo, ela observava Theo correr atrás de borboletas, os gritinhos dele misturando-se ao canto dos pássaros. John se aproximou, uma xícara de café nas mãos, o olhar suave que ela aprendera a amar fixo nela. Tá feliz? Perguntou, sentando-se ao lado. Ela sorriu, um sorriso que vinha da alma. Mais do que imaginei. John mudara de formas que nem ele próprio previa. O homem que um dia via a Sterling Enterprises como sua única identidade, agora chegava cedo em casa, trocando relatórios por noites de quebra-cabeças com Theo. Seus projetos de caridade floresciam. Escolas para crianças carentes, apoio à mãe solo, e ele falava deles com um brilho que ia além do orgulho. Quero que Theo veja um mundo que valha a pena, disse uma tarde, enquanto plantavam uma roseira no jardim, a terra grudando nos dedos. Olivia riu, limpando uma mancha de lama da bochecha dele. Você tá fazendo mais que isso, John. Tá mostrando para ele quem você é. Ele sorriu, os olhos azuis suavizando, e pela primeira vez sentiu que merecia aquele olhar. Theo, aos 5 anos, era o coração pulsante da família. Corria pela casa com energia infinita, os carrinhos espalhados como pequenos tesouros, as histórias que inventava enchendo o ar de imaginação. Era uma vez um dinossauro que voava com asas de fogo, gritava, os olhos azuis brilhando enquanto John ouvia, deitado no tapete, fingindo surpresa. E ele era amigo do papai? Perguntava a voz grave carregada de ternura. Theo assentia, rindo, e Olivia sentia o peito aquecer. Num fim de tarde, no parque, o menino parou o balanço, o rostinho suado virando para John. Papai, você já foi um super-herói? John se ajoelhou na grama, o vento bagunçando o cabelo dele. Não, pequeno, mas estou tentando ser um para você. Theo sorriu, jogando os braços ao redor do pescoço dele. Você já é. Você me salvou. Aquelas palavras acertaram John como uma flecha silenciosa, trazendo de volta o galpão, o som do tiro, o peso de Theo em seus braços. Ele o apertou mais forte, o calor do menino contra o peito apagando as lembranças frias. Olivia assistia, os olhos marejados, a mão apoiada no balanço ainda quente do sol. Desde Catherine, desde Victor, ela aprendera a confiar em John,
não só como pai, mas como o homem que escolhera ficar. Ainda assim, às vezes, a noite a encontrava acordada, o eco de velhos medos sussurrando. Numa dessas madrugadas, John a viu na cozinha, os dedos traçando círculos numa xícara fria. "O que tá te prendendo?" perguntou, a voz baixa, sentando-se ao lado dela, o pijama amassado contrastando com o CEO que ele fora. Ela respirou fundo, deixando as palavras saírem como um rio preso. "Às vezes acho que tudo isso é um sonho que vai acabar. Você, o Theo, essa paz. E se algo voltar para quebrar tudo?" John segurou o rosto dela, os polegares traçando as linhas suaves das bochechas, os olhos fixos nos dela. "Eu já deixei vocês escaparem uma vez por ser um idiota. Não vou repetir isso. Você me fez querer ser mais, Olivia. Não vou te dar motivo para duvidar." Ela sorriu, as lágrimas contidas, e se aninhou contra ele. O calor dele, um porto seguro. "Promete?" "Prometo", respondeu ele, beijando os cabelos dela, o cheiro de lavanda selando a certeza. No aniversário de 1 ano de casados, eles voltaram ao parque onde tudo mudara, onde Theo chamara John de papai, sob o olhar atônito dela. O sol pintava o céu de dourado, o ar carregado do doce aroma das flores silvestres. Sentados num banco de madeira desgastado, assistiam Theo correr atrás de bolhas de sabão, as risadas dele dançando com o vento. "Você imaginou que estaríamos aqui?" perguntou Olivia, a cabeça no ombro de John, o tecido da camisa dele macio contra a pele. Ele balançou a cabeça, os dedos entrelaçando os dela. "Nunca. Achava que minha vida era só trabalho e vazio, até vocês me encontrarem." Ela riu baixo. "Foi o Theo que te achou." "Verdade", disse ele, o sorriso aberto. "Ele é o chefe." Numa noite de outono, sob um céu cravejado de estrelas, eles sentaram no jardim, Theo dormindo entre os dois, o cobertor azul envolvendo-o como um casulo. "Olha, uma estrela cadente!" gritou o menino, acordando de repente, os olhos arregalados. "Vamos pedir um desejo." Olivia fechou os olhos pedindo em silêncio que aquela paz fosse eterna. John pediu o mesmo, ser digno deles, sempre. Theo, rindo, sussurrou alto: "Quero um cachorro." Os três caíram na gargalhada, o som subindo até as estrelas, livre e puro. Semanas depois, um filhote de Golden Retriever chegou, latindo e tropeçando nas próprias patas. "Vou chamar ele de Dino!" gritou Theo, correndo com o cãozinho pelo jardim. Olivia e John assistiam da varanda, o café nas mãos, os olhares trocando uma cumplicidade silenciosa. A vida não era perfeita. Havia dias de cansaço, discussões bobas, as cicatrizes do passado que nunca sumiam por completo. Mas havia amor, o tipo que resiste às tempestades, que constrói raízes profundas. John aprendera que poder era nada sem propósito, e Olivia, que lutara sozinha por tanto tempo, encontrara um parceiro para dividir o peso. Enquanto o sol se punha, tingindo o horizonte de laranja, Theo voltou correndo, o filhote atrás dele, segurando uma margarida amassada. "Para vocês", disse entregando-a. John a pegou, colocando-a no cabelo de Olivia com cuidado. "Perfeita", murmurou, beijando a testa dela, o toque quente contra a pele fresca. Ela sorriu, segurando a mão dele e a de Theo, o cachorro latindo ao fundo. O passado era uma sombra distante, mas as promessas que fizeram, uns aos outros àquele futuro, brilhavam como o horizonte à frente. E pela primeira vez, todos sabiam: o melhor estava apenas começando.